A história real do lobisomem que virou um redémon. Foi numa terça-feira. Eu tinha passado o dia todo bebendo cachaça com um amigo meu chamado Silvinho. Nunca, jamais suspeitei de nada. Muito menos imaginaria eu que a minha noite ia ser tão assombrada como foi naquele dia. Eu, discutindo com a minha mãe, pois a minha mãe não queria que eu bebesse mais cachaça. Sendo eu um filho mal ouvido e mau caráter e revoltado, saí da minha casa e fui beber cachaça em uma casa abandonada. Falo que era abandonada pois a casa não tinha porta, não tinha janela, somente a entrada e não tinha saída. A noite toda, bebendo cachaça, usei até drogas. A noite vai se passando, meia-noite era. De repente, me veio sobre mim uma sensação ruim. Com essa, como eu estivesse sendo observado, vi o meu amigo dormindo debaixo da janela, na parte de dentro. Vendo que ele não ia aguentar beber mais, pois eu estava dormindo, disse: vou para minha casa. A sensação realmente era muito ruim. E eu confesso que quando eu saí na entrada da porta, na janela pelo lado de fora, eu vi com meus próprios olhos uma porca de 1 metro de altura. Porque era uma porca fêmea. A porta da saída era meio metro da janela e a porca estava debaixo da janela. Olhos pretos, fixados, olhando para mim. E pra rua não tinha ninguém. Porca me observando e me encarando. Comecei a andar bem devagarzinho, bem mansinho, me distanciando da porca que estava debaixo da janela. Eu percebi que eu estava a 1 metro de distância dela. Comecei a dar uns passos um pouco mais apressado, até eu ficar a 10 metros de distância daquela porca com os olhos pretos. Ela estava lá no mesmo lugar, debaixo da janela, parada, movimentando só o pescoço e olhando para mim. Eu ouvi dizer que a porca não tem articulação no pescoço para olhar para cima. Mas aquela porca estava com a bunda pro meu lado e o pescoço de cara para a bunda dela. Uma porca com o pescoço todo troncho, olhando para você. A lei natural é impossível, só poderia ser um mal-assombro ou uma assombração, mas eu acredito que ali era uma transformação de lobisomem. Ignorei aquela alucinação e assombração e fui para casa, não olhando mais para trás. A casa nos 200 metros de distância dali onde eu estava. Estava eu assombrado, com muito medo, mas porém a arrogância era muito dentro de mim. Depois de eu entrar para dentro da minha casa, simplesmente eu pulei o muro e dormi no terraço. O meu coração não queria entrar dentro da minha casa, onde estavam meus pais. Confesso que eu tentei dormir, confesso pra você, eu tentei fechar os olhos. Todas as vezes que eu fechava os olhos, eu vi um zumbido nos meus ouvidos. O olho desesperado para ver o que era aquele zumbido, mas porém eu vi e percebia que não tinha nada. Você que está aí saiba que aconteceu várias vezes. Fechava os olhos, vinha um zumbido, abria os olhos e eu não via nada. De arrepiar. Sensação assustadora. O pânico já estava batendo no meu coração. Ruim, sensação terrível de morte. Para você tentar imaginar, na frente da minha casa tinha um pé de pitomba. E quem sabe conhece bem que o pé de pitomba tem uma época que todas as folhas delas caem. Estava nessa época que o pé de pitomba estava sem nenhuma folha e o meu terraço estava cheio de folha de pé de pitomba. E houve uma vez que eu fechei os olhos, veio aquele zumbido e quando eu abri, eu vi à minha frente um redemoinho de vento e um redemoinho criado com aquelas folhas de pitomba. O vento assoprava e assobiava e vinha na minha direção. Síndrome do pânico, agonia, desespero, porque eu vi na minha frente um redemoinho se formou com aquelas folhas de pitomba assobiando e vindo de frente pra mim, querendo me pegar. A única coisa que eu fiz foi me levantar e arrombar a porta da minha casa e ir pros braços da minha mãe. Ela viu em meu olhar o desespero da minha alma e ela disse: que foi, menino, o que é que tá acontecendo?
Contei tintim por tintim, palavra por palavra, tudo que tinha acontecido comigo naquela noite. Após eu contar, ela simplesmente olhou para mim, botou a mão no meu rosto e disse essas palavras: isto aí aconteceu, é para que você venha me obedecer, porque se você não me obedecer, Deus castiga você. Então, você que está aí, que é um filho desobediente, arrogante, grosseiro com a sua mãe, só te digo algo. Algo é um conselho para você: obedeça a sua mãe. Se você não obedecer, saiba que Deus vai te castigar pela tua desobediência. Dito e confesso que aquela situação, porque eu desobedeci a minha mãe, às vezes eu penso: será que meu amigo virou um lobisomem? Às vezes eu penso que eu tenho um amigo que vira bicho. Foi.